Então vamos lá, né? Bom dia. Vamos ler Provérbios 8 hoje. E diz assim: A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho. Nos cruzamentos ela se coloca, ao lado das portas, à entrada da cidade. Portas adentro, ela clama em voz alta. A vocês, homens, eu clamo. A todos, levanta a minha voz. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência, e vocês todos tenham bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras, e retas para os que têm conhecimento. Prefiro a minha instrução à prata, e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência, e tenho um conhecimento que vem do bom senso. Temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato. A mim pertence o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Ô Henrique, você que entrou aí agora, mano, tô lendo Provérbios 8, viu? Provérbios 8, tô no versículo 15. Por Ah, meu, pode ir. por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Isso aqui é Deus falando. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. Na verdade, isso aqui é a sabedoria falando. Falei errado. Isso aqui é a sabedoria falando. Então, se a sabedoria, né, é uma coisa que Deus quer que a gente adquira, e a sabedoria está dizendo aqui, ó, que concede riqueza aos que me amam e enche, né, as pessoas de tesouros, será que a riqueza é uma coisa ruim? Porque se a sabedoria está falando aqui, ó, ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam. Ou seja, quando você tem sabedoria, você tem riqueza. Você consegue adquirir a riqueza, né? E enchendo os seus tesouros. Ou seja, a sabedoria está dizendo aqui, ó, se você me buscar, se você me tiver, você também vai ter riqueza, você também vai ter tesouros. O Senhor me criou como princípio do seu caminho, ou seja, a sabedoria foi criada por Deus, antes das suas obras mais antigas. Aqui está falando no versículo 23, fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Ou seja, antes de existir a terra, antes de nós existirmos, antes dos animais, antes da água, da terra, tudo isso, antes de tudo isso, a sabedoria já existia. Ela foi formada desde a eternidade. Nasci quando não havia abismos, quando não existiam fontes de água. Antes de serem estabelecidos montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó, com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo. Quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo.
quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra. Eu estava a seu lado, eu era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Olha só que top. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Ouçam-me agora, meus filhos. Como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instruções, a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. E aí fecha, né? Mas olha que versículo forte, 36. O 35 e o 36, né? Pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. É como se a pessoa estivesse se batendo, ó, se batendo aqui. E todos os que me odeiam amam a morte. Ou seja, todos que, não, eu odeio sabedoria, eu odeio aprender, eu odeio estudar. Todas essas pessoas amam a morte. Porque o caminho sem a sabedoria leva você à morte. Quando você não sabe, você não tem conhecimento, né? Você acaba indo para caminho de morte. Ontem mesmo eu estava conversando com meu pai e ele estava me contando a história de um policial, velho. Um policial lá do Rio de Janeiro. E sem querer, ele acabou caindo na boca, na boca não, na boca de uma favela ali. Entrando na entrada de uma favela. E aí ele percebeu que ele tinha caído na emboscada. Sem querer, assim, mesmo sendo do Rio, ele não conhecia aquele local ali, acabou caindo dentro de uma favela. Quando ele viu, os caras estavam aproximando dele, os bandidos, e ele ficou naquela, velho, eu sou policial, tô aqui no meio da favela, ou eu atiro nesses caras aqui, sai correndo, ou os caras vão me matar, velho. Aí ele foi lá e quer saber, mano, vou reagir. Foi lá, o cara veio pra cima dele assim, né, pra revistar o carro, porque geralmente eles veem que quem que tá entrando nessa favela aqui e tal. Aí ele parou o carro, na mesma hora ele sacou a arma, já tirou no cara e já saiu correndo. Aí ele entrou pro meio da favela lá, saiu quebrando tudo. E eu sei que ele entrou para dentro de um beco lá e ficou parado lá, com o carro, né, de frente assim, pedindo reforço, esperando o povo entrar, o polícia entrar lá na favela e tal. Sei que no final deu tudo certo, velho. Mas até dar certo, até o reforço chegar, os caras mataram tanto de bandido, enfim. Mas assim, deu muita treta. Por que que eu tô falando isso? O cara não conhecia aquele caminho. Ele não conhecia aquela favela ali. Então, muitas das vezes, quando a gente não conhece, a gente não tem sabedoria, a gente acaba pegando um caminho que vai levar a gente para a morte, né? Ele deu uma sorte ali que ele estava armado, que ele estava preparado para aquela situação. Mas imagina se é uma pessoa, né, que despreparada, uma pessoa que às vezes, né, às vezes não é policial, mas às vezes, né, quantas vezes a gente já viu história aí de pessoas que entraram na favela aí do Rio de Janeiro, acabam sendo sequestrado, morreu e tal. Então, se você não tem sabedoria, se você não conhece para onde você está indo, infelizmente você está correndo um risco de morte, né? Então é isso. Tem alguma coisa para falar, Henrique? Eu tô pensando aqui na questão de trazer para a vida prática, né? Referente à questão de sabedoria. Porque sabedoria ela envolve muitas coisas, né? E não é questão de ser inteligente ou não, vamos dizer assim, né? Então, a sabedoria às vezes é ficar calado. A sabedoria às vezes é não falar nada. A sabedoria às vezes é pensar. Não é nem sempre saber a resposta. Então, analisar a situação, é ver que ponto que está sempre tentando levar para o melhor caminho. E uma forma de ser sábio é saber o que Deus faria.
Eu penso muito nisso. Deus faria isso. Isso aqui seria uma coisa que teria orgulho de contar que estou fazendo. Então, se você não pode contar para os outros, já não é uma coisa legal. Então, eu sempre levei desde criança, minha mãe sempre falava assim como, ó, se você não pode contar para os outros, não é uma coisa legal. Então, não faça. Então, É, isso aí é uma coisa forte até, porque você para pensar, pô, se eu não posso contar, então, peraí, isso está errado. Então, é uma forma de sabedoria também, em questão de saber que caminho levar, né? muito bom. E, e essa questão do silêncio também, cara, a gente é muito comercial, a gente fala muito, né? Então, a gente tem que aprender a ouvir, porque às vezes as maiores, vamos falar assim, as minhas maiores aquisições na vida, as minhas melhores decisões foram feitas em silêncio. Eu É, escutando a pessoa falando e eu entendendo qual que era a melhor situação para poder encaixar. Então, às vezes, a gente tem a mania de interromper a pessoa no meio do caminho, de tentar adivinhar a frase que ela vai terminar. O cara é, começa, porque eu comprei um carro, eu vi um carro branco, você fez isso. Não, 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 não é isso não, estou contando outro caso. É o carro que eu comprei, não é esse que eu comprei agora, não é outro. Então, às vezes, a gente nossa, interrompe a pessoa, não deixa a pessoa falar, então, quer dizer, a sabedoria de você saber escutar. Que eu acho que nos dias de hoje é uma dádiva, né? Saber escutar, porque as pessoas não querem contar os seus problemas, mas não querem escutar os seus. Então, a questão de escutar também faz muita diferença no dia a dia, na vida, para a questão de tentar ir no caminho certo. Isso é. aí. E fazer muita pergunta também, né, Henrique? Porque às vezes a gente, por exemplo, a gente não dá a resposta certa porque a gente não fez pergunta suficiente. Então, às vezes a pessoa fala uma coisa, né? Pergunta alguma coisa para você, ou você acha que eu vou por esse caminho ou por esse caminho? Aí você pergunta, não, mas o que que você quer? O que que você almeja hoje? Porque, né, é muito fácil, tipo assim, a pessoa fazer uma pergunta para você e querer a resposta de pronto, mas se você faz pergunta para ela, né, você consegue dar uma resposta muito mais assertiva. Então, às vezes, falta muita gente fazer pergunta, né? E até para nós mesmos. Assim, às vezes a gente quer, por exemplo, a gente quer um conselho de alguém, mas a gente não fala, né, o que que a gente quer com aquilo ali. Então, assim, quanto mais perguntas a gente fizer para as pessoas, né, por que que você acha que essa decisão certa? Esse porquê ele é da minha Né? filha. Aprendi muito com ela nesse quesito aí. Teve a época do porquê. O que você fala, por quê? Aí você respondia lá, mas por quê? E aí, às vezes a primeira resposta não tinha nada a ver com o que era verdade. Tipo assim, fala, por que que a flor é verde? Você fala, porque ué, porque Deus fez assim, um exemplo, né? Aí ela fala assim, "Não, mas por que que Deus fez assim? Por que que ela não é vermelha, ela é verde? Por que que ela é amarela e não é marrom? Por que que a gente tem que ir nesse lugar e não pode ir para o parque? Um exemplo. Então, porque várias perguntas. Eu acabava no terceiro porquê, você sabe a verdadeira intenção, tipo assim, da resposta, da primeira. Sim, Para meio de negociação é a mesma coisa. Se o cara fala com você assim, vou pensar, mas por quê? Porque eu não preciso conversar com minha esposa, mas por quê? Porque tudo que eu faço eu tenho que conversar com ela. Mas e aí, você não gostou? Por que que você não gostou? O que que te pegou? O que que é o preço? É o valor? É o prazo? É o negócio em si? O que que é? O que que você está te incomodando? Você tem que tirar opinião com outra pessoa. Então, os porquês ali, ele faz muita diferença. Então, é questão de perguntar mesmo, né? De saber o que que a pessoa está tentar entender, né? Por meio de pergunta. Ser top. inteligente. Isso aí, muito bom. Vamos fazer oração, né, para a gente finalizar, Bora começar o lá. dia. Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, muito obrigado por mais uma semana, que essa semana seja uma semana abençoada, uma semana, Deus, de muitas notícias, Deus, positivas em nossa vida, muitas energias positivas também, muita coisa boa, Pai. E que o Senhor, Deus, também nos dê sabedoria, Pai. Como a gente leu aqui na Tua palavra, Pai, a sabedoria é tudo que a gente precisa, Pai, para a gente alcançar aquilo que a gente deseja, para a gente estar também cada vez mais próximo de Ti, Pai. Então, nos dê bastante sabedoria, Pai. Já sabendo, Pai, que para a gente adquirir sabedoria, a gente tem que passar por alguns momentos de prova, Pai. Mas que o Senhor, Deus, nos ajude também, Deus, a passar por esses momentos de prova, para a gente adquirir sabedoria, estar cada vez mais próximo de Ti, Deus, cada vez mais próximo dos nossos objetivos, de onde a gente deve chegar. Em nome de Jesus, Pai, abençoe também, Deus, o Henrique, Pai.
Cada pessoa também que, Senhor, que não pôde estar aqui no desafio, que não conseguiu acordar, Pai. Que o Senhor, Deus, dê força, dê energia para cada um, Pai. E que essa semana, Deus, seja a melhor semana da nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Bora. Amém. Tamo junto. Malhar um tiquinho agora, né? Bora, né? Vou ali, né? Vamos que vamos. Falou, mano. Aí, Tamo junto. Deus abençoe, viu? tamo junto. Ótimo dia, ótima semana, viu? Com Deus aí. Você também, mano. É nóis, com Deus. Tamo junto. Tá. Tem nem Valeu. print, né, velho? Hã? Ah, é, tem um Cadê o print. print? Ó. Você Tem que sempre mandar no lembrar grupo do lá, print, falar né, que nós mano? representamos, pô. Uai, vamos lá, ué. Aí, Peraí. ó, é irmãozinho, ó, Vamos desde lá. 1980. Vamos lá, um, dois, três e. Aí, ó, manda no grupo lá, Mandar lá é. no Ué, grupo lá. É nóis, os mano. caras tão Tamo junto. firmes. Então, fechou. Falou.